RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Boa tarde, começa agora mais uma edição do RBV Agro. Eu sou Priscila Polon e hoje, retornando das férias, Murilo Roso. Tudo bem, Murilo? Olá, boa tarde, Priscila. Tudo bem, sim. Férias é sempre bom, né? Mas voltar ao trabalho é bom também. Melhor agora, iniciando mais um RBV Agro. Seja bem-vindo de volta. Nós estamos ao vivo pelas emissoras da RBV em Caçador, Capinzal, Tangará e Videira, falando para toda a região meio-oeste de Santa Catarina através da grande audiência do rádio. Grande e qualificada audiência, eu diria. Aliás, nas minhas férias conversei com muitas pessoas, Priscila, e não perdem o RBV Agro, gostam muito do programa. Então eu quero mandar um abraço a todos e gratidão pelo carinho com o nosso programa. Que bom! Estamos também com a transmissão em vídeo pelo YouTube e Facebook. Acompanhe nossa live acessando as plataformas digitais do RBV Notícias. Destaque do RBV Agro. Estiagem em Santa Catarina coloca 101 municípios em alerta, atenção ou estado crítico. Falta de chuva aumenta o perigo das queimadas que apresentam alta incidência no mês de agosto. Carne bovina mais cara faz consumo de outras fontes de proteína crescer. Busca por mudas de parreira leva a família de Tangará a criar viveiro para comercialização. Foco de peste suína africana faz Santa Catarina deflagrar plano de ação para proteger a sanidade dos rebanhos. E o governo do estado libera 25 milhões para a compra de equipamentos para a agricultura. RBV Agro. A estiagem segue sendo um problema em Santa Catarina. Em julho, por exemplo, algumas regiões do estado ficaram até 28 dias seguidos sem chuva. Essa situação vem obrigando prefeitos a adotar medidas de enfrentamento à estiagem. Em 101 municípios catarinenses já foi decretada a situação de alerta, atenção ou estado crítico pela falta de chuva. O último boletim hidrometeorológico de Santa Catarina confirma: as chuvas registradas em julho não foram suficientes para amenizar a situação da estiagem no estado. Com resultados abaixo da média esperada para o período em todas as regiões, em um mês subiu de 37 para 96 o número de municípios em situação de atenção. O monitoramento é feito pelo Ciram-Epagre, como explica o hidrólogo Guilherme Xavier de Miranda Júnior. São 14 bacias hidrográficas que temos instaladas atualmente em funcionamento, 32 estações hidrológicas que monitoram a cada 15 minutos os níveis dos rios, repassando de hora em hora para o nosso centro, que é o Ciram. A seca também é responsável pelo baixo nível dos rios. 2 municípios já estão em estado de alerta e 3 se encontram em nível crítico. Em julho, a maior parte de Santa Catarina ficou até 28 dias sem chuvas. E o déficit hidrológico em algumas regiões pode chegar a 800 milímetros. Nesse momento, nós estamos numa situação de estiagem em Santa Catarina, principalmente nas regiões da bacia do rio Canoinhas, rio Jacutinga, na região de Concórdia, rio Itajaí-Açu, rio Araranguá, rio Chapecó, rio do Peixe e rio Tijucas. Essas seriam as regiões que preocupam nesse levantamento que é feito diariamente. Já a previsão do tempo, que poderia amenizar a situação, não indica melhora tão cedo, como explica o meteorologista Peter Scheuer. Agora, nesse mês de agosto, é mais ou menos indo por essa ideia. Nós vamos seguindo aí com volumes abaixo da média climatológica. Essa frente fria que está prevista para a próxima semana, ela vem com chuvas pouco representativas, em termos aí de valores numéricos, 5, 10 milímetros aí, com pontuais pouco significativos, e provavelmente vai ter mais uma frente fria ali no final do mês. A outra chuva que vem, ela é um pouco melhor, mas não resolve ainda os problemas da estiagem. O mês de setembro
setembro ele vai ser um pouco melhor. Já tem chuvas um pouco mais regulares por conta do transporte de umidade que vem lá das áreas do centro-norte e norte do Brasil. Então isso deve contribuir bastante. Lembrando que nós vamos ter aí um setembro um pouco mais chuvoso por conta dessas pancadas de primavera, que vem muitas vezes acompanhada de algumas tempestades, e durante o mês de outubro e novembro pode voltar a ter seca, pode voltar a ter uma chuva bem irregular. Com o cenário preocupante que pode impactar nos serviços de abastecimento e na agricultura e pecuária do estado, a recomendação é para o uso racional e consciente da água. E a falta de chuva tem agravado um problema que já é comum no mês de agosto, as queimadas. Nos últimos dias, várias ocorrências do gênero foram atendidas pelos bombeiros. Além de piorar a qualidade do ar e prejudicar o solo, as queimadas podem gerar riscos às pessoas, animais e ao patrimônio, como você acompanha na reportagem de Wilson Antônio. Preocupados com o aumento nos incêndios registrados nos últimos meses, fomos até o Corpo de Bombeiros buscar informações sobre o assunto. O sargento Marcos Paulo Araldi, do Corpo de Bombeiros de Videira, informa o que tem causado esse grande número de incêndios. Então, nessa época, devido já ao clima seco, juntamente vem o período da geada, né? E o pessoal aproveita para fazer a queimada controlada, que eles dizem, dentro dos seus próprios terrenos, mas às vezes sai do controle do proprietário e vindo se propagar para os demais, né? E em relação às rodovias, quais são os cuidados? Isso é muito comum, nessa época também as nossas guarnições atenderem bastante incêndio próximo à rodovia, devido a jogar bituca de cigarro, né, o mato seco ali. Isso acaba prejudicando a visibilidade do condutor e aí pode provocar também acidentes, né? Não só incêndio, mas também algum acidente. O sargento destaca ainda que foi registrado aumento significativo este ano em relação ao mesmo período do ano passado. No ano de 2020, do período de 1º de maio a 6 de agosto, foram atendidos pela nossa corporação, em 2020, 21 incêndios. Já em 2021, no mesmo período, de 1º de maio a 6 de agosto, foram 35 incêndios. Então teve uma crescente aí de 14 no número, né, de incêndios. E em relação às casas, o sargento informa também quais os cuidados e que equipamentos podem causar incêndios. Primeiramente, nós não devemos, tentar adaptar equipamentos para se aquecer, que normalmente o pessoal aí utiliza recipientes com álcool ou outro tipo de combustível e vai estar propagando o incêndio muito mais rápido, né? Cuidados, conhecidos nossos já é o fogão a lenha, o cuidado com a manutenção. O pessoal deixa de executar manutenção nas chaminés. Cuidados com superaquecimento da fiação elétrica, sobrecarga na fiação elétrica. Lareiras sem grades de proteção, que podem estar caindo brasas no tapete ou no próprio assoalho. Como dica, em caso de incêndio, primeiro entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do 193. Depois, sim, desde que tenha alguma experiência, de forma segura, iniciar a contenção. Na semana que vem, nós vamos ampliar esse assunto das queimadas com entrevistas de representantes da Polícia Ambiental e do IMA, o Instituto do Meio Ambiente. A produção de uva é tradicional na região meio-oeste e um parreiral produtivo começa com mudas de boa qualidade. Foi pensando nisso que uma família de Tangará investiu em um viveiro para comercialização. A família Andretta trabalha na produção de mudas há 8 anos. A demanda na região é tanta e a venda foi ampliada também para outros estados. Um negócio que surgiu após a dificuldade na propriedade. A família Andretta, da comunidade de Caravaggio, em Tangará, segue a atividade da vitivinicultura deixada pelos antepassados e, em um momento que buscava ampliação das áreas produtivas, não encontrou mudas de qualidade. Foi aí que surgiu a ideia de criar um viveiro de mudas. Ismael Andretta se formou em técnico agrícola e o seu objetivo foi seguir no trabalho do campo. Após um período de pesquisas e testes, participando de projetos da IPAGRE e da Embrapa, o viveiro de mudas Andretta foi criado. Em 2017, conseguimos o registro junto ao Ministério da Agricultura e fizemos o primeiro lote comercial de mudas de videira. A partir daí, a gente foi crescendo, fomos ampliando
nossos matrizeiros, o nosso portfólio de variedades, ampliamos nossa estrutura física de câmeras frias, câmera forçagem, sistemas mais tecnológicos de enxertia e importação tanto de insumos como de equipamentos, para poder atender da melhor forma possível nossos clientes. São aí 8 anos que tivemos variação de câmbio, a inflação anual, né? Mas a gente estima que foram investidos cerca de 480 a 500 mil reais para a estrutura que temos hoje. As mudas são comercializadas para pequenos e grandes produtores da região e também para outros estados. Para aquela pessoa que tem a viticultura como hobby, então a gente trabalha desde o pequeno até o grande produtor. Atendemos todo o estado de Santa Catarina, temos clientes já fora do estado, na região de Goiás, fornecemos mudas já esse ano para a região da Serra Gaúcha, um mercado amplo aí que a gente pode atender, né? O trabalho é desenvolvido em etapas durante todo o ano, até as mudas estarem prontas para comercialização e plantio. A produção ela começa a partir de meados de julho, com a coleta das estacas dos porta-enxertos, né? A gente coleta o material, prepara, trata ele e armazena em câmara fria. Esse material fica ali até meados de setembro, onde a gente faz a enxertia, né? Para a união do enxerto com o porta-enxerto. A partir daí as mudas são selecionadas, são classificadas, levadas a campo em meados de outubro e elas permanecem de outubro até meados de maio para a formação de raiz, broto e desenvolvimento em geral da planta, né? Final de maio nós arrancamos essas mudas, trouxemos para os barracões, classificamos elas, lavamos ela, desinfetamos e armazenamos novamente em câmara fria para a completa quebra de dormência. A partir de meados de final de julho, agosto, essas mudas são encaminhadas para os clientes e eles plantam nas suas propriedades. Ismael explica que se trata de uma produção familiar. O trabalho é mecanizado e a capacidade é de até 70 mil mudas ao ano, mas o objetivo é se dedicar na produção de mudas de qualidade. Nós trabalhamos basicamente com mão de obra familiar e 2 a 3 colaboradores aí durante todo o ciclo, né? Hoje nosso sistema de enxertia ele é totalmente mecanizado, né? Não trabalhamos com enxertia de mesa. As máquinas são todas importadas da Europa, então hoje a gente consegue uma produção maior e uma qualidade de muda bem superior com a enxertia mecanizada comparada à enxertia de mão. Para você ter uma ideia, uma enxertia à mão, um bom enxertador aí bem capacitado, ele tem capacidade de fazer até 500 enxertos dia. Já com a máquina, se o operador for bem treinado e o material bem classificado, pode-se fazer de 4 até 5 mil enxertos dia. Hoje não temos mais mudas disponíveis para esse ano. Já faz cerca de 30 dias que acabamos comercializando e os produtores reservaram as mudas para esse ano. Algumas variedades já se encerraram ainda no início do ano, então a demanda é forte e ainda a oferta do produto na região ela é limitada. Nós temos uma capacidade aí de até 70 mil mudas ano, porém o objetivo da Viveiros Andretta é trabalhar com menos da metade dessa quantia, né? Nosso foco é qualidade, sanidade e satisfação dos nossos clientes. Para quem nos ouve pelo rádio, essa matéria pode ser conferida também em vídeo no Facebook e YouTube do RBV Notícias. Parabéns à família Andretta pelo empreendedorismo. O agro oferece oportunidades também de renda. Verdade. E se você conhece uma boa história do agro, de empreendedorismo como essa, ou de superação, ou algum fato inusitado, algum fato engraçado, manda pra gente no WhatsApp 991294258. Chegou a hora de fazer uma pausa, né, Murilo? Daqui a pouco você confere. Carne bovina mais cara faz o consumo de outras fontes de proteína crescer. A audiência pública debate prejuízos causados pela cigarrinha do milho. Ainda, o governo do estado está liberando 25 milhões de reais para a compra de equipamentos para a agricultura.
RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. O RBV Agro está de volta pelas rádios Barriga Verde em Capinzal, Caçanjurê em Caçador, Videira e Vitória em Videira e também pela Rádio Tangará. Nós estamos ao vivo ainda pelo Facebook e YouTube do RBV Notícias e temos o WhatsApp para você mandar mensagem, fotos e vídeos para o agro. Anota aí, 99129-4258. A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural vai dar início ao processo licitatório para a compra de 492 implementos agrícolas aos municípios catarinenses. A aquisição contará com 35 milhões e meio de reais em emendas da bancada federal catarinense, além de 25 milhões em contrapartida do governo do estado. A compra se dará por meio de pregão eletrônico e contemplará equipamentos como caminhões basculantes, tratores, retroescavadeiras, rolos compactadores, distribuidores de adubo e de semente, escavadeiras hidráulicas, motoniveladoras e balanças bovinas. Esses equipamentos, todos esses, vão beneficiar 147 cidades de todas as regiões do estado. RBV Agro. As perdas com a estiagem, agravadas ainda pelo ataque da cigarrinha do milho, reuniu autoridades no município de Caçador para debater esse assunto. Acompanhe na reportagem da Juliana Gomes. A Câmara de Vereadores de Caçador promoveu na sexta-feira uma audiência pública para discutir os impactos causados pela estiagem e os prejuízos aos agricultores decorrentes do ataque da cigarrinha do milho nas lavouras. O debate reuniu lideranças políticas, técnicos da área e os agricultores, detalhando informações sobre a temática abordada e buscando alternativas para a resolução dos problemas. O meteorologista especializado em impactos ambientais, João Rolim, alertou para a falta de chuva nos próximos meses. Segundo ele, a estiagem deve permanecer com frequência pelo menos até o final do ano. E para o próximo triênio, apenas no mês de setembro as chuvas deverão ficar na média esperada. O gerente regional da EPAGRE, Jonathan Galho, falou sobre a cigarrinha do milho. Segundo ele, nos 19 municípios que compõem a regional de Videira, a média de perdas ficou em 38,39%, tendo um impacto econômico de 246,3 milhões de reais. Estes prejuízos tiveram variações conforme a lavoura, ou seja, enquanto em uma o produtor colheu safra cheia, em outra o prejuízo chegou a 80%. Ele destacou ainda que a cigarrinha não é a responsável direta pelos danos nas plantas, mas sim um agente transmissor da praga que danifica o milho. Segundo o profissional, as condições favoráveis para que isso aconteça são as temperaturas elevadas e invernos pouco rigorosos. Com relação aos métodos de controle, Jonathan destaca que a EPAGRE atua em algumas frentes importantes, como a eliminação do milho guacho, material genético com maior nível de resistência, tratamento de sementes e sincronização de plantio, bem como monitoramento e controle químico do início do ciclo do milho e o controle biológico. A partir do debate feito na Câmara, um grupo de trabalho deverá ser montado para discutir as ações para ambos os problemas. Técnicos da Secretaria de Agricultura, EPAGRE, SIDASC, ADEAC e outras entidades, juntamente com os vereadores, vão efetuar um plano de ação contra a cigarrinha do milho, envolvendo também as cooperativas para que levem as informações aos agricultores. Na questão da estiagem, deverão ser criados mecanismos preventivos para evitar mais prejuízos ao agricultor, investindo, por exemplo, na abertura de açudes e ampliando os reservatórios de água. RBV Agro. Peste suína africana na América Central poderá acarretar em prejuízos para Santa Catarina. No entanto, um plano de ação para proteger a sanidade dos rebanhos catarinenses já está sendo trabalhado, como enfatiza a repórter Patrícia Gomes. A confirmação da peste suína africana na República Dominicana, uma ilha situada na América Central, coloca o Brasil e especialmente Santa Catarina em alerta. A doença viral não oferece risco à saúde humana, mas pode dizimar criações de suínos, pois ela é altamente transmissível. Ações de prevenção já começam a ser adotadas pela cadeia produtiva da suinocultura aqui no estado, que é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil. A peste suína
suína africana está presente em mais de 50 países, notadamente da Ásia e da Europa, e agora chegou mais perto na América Central. O Ministério da Agricultura reforçará a vigilância em portos e aeroportos, e aqui em Santa Catarina, um plano de ação já foi deflagrado para proteger a sanidade dos rebanhos. O diretor de Defesa Agropecuária da SIDASC, Diego Torres Severo, destaca que o setor produtivo catarinense já está sendo mobilizado. Em um primeiro momento, foi definido que deve haver um reforço nas ações de publicidade quanto à doença da peste suína africana. Ficou definido também que a SIDASC fará uma reunião com médicos veterinários e técnicos envolvidos na cadeia da suinocultura, bem como com os produtores, sejam eles integrados ou independentes, para que todos tenham informações sobre a gravidade da peste suína africana e de um possível ingresso dessa doença que é bastante grave para o setor no Brasil. Desde 1984, o Brasil não registra casos de peste suína africana. A última ocorrência foi em 1981. Antes disso, em 1978, essa doença que ataca os suínos chegou ao país pelo estado do Rio de Janeiro, por meio de resíduos contaminados de alimentos provenientes de voos internacionais com origem em países onde a doença estava presente. Em virtude disso, o Estado atualizará uma portaria que proíbe criar os animais com restos de alimentos com produtos de origem animal, como explica Diego Severo, diretor de Defesa Agropecuária da SIDASC. Isso já é proibido, porém essa portaria será atualizada dentro de alguns dias. Ela também proíbe a criação e a permanência de suínos em lixões, bem como o recolhimento e utilização de restos de alimentos desses locais para alimentar outros animais. O agronegócio é o carro-chefe da economia catarinense, responsável por quase 70% de toda a exportação e por mais de 30% do PIB estadual. A chegada da peste suína ao estado colocaria em risco uma cadeia produtiva que emprega mais de 60 mil pessoas de forma direta e que conta com 55 mil famílias integradas no campo. O gerente executivo do Sindicarnes, Jorge Luiz de Lima, destaca: para que possamos continuar produzindo com segurança, com sanidade, passa pelas ações individuais de cada um de nós. O secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva, destaca que para proteger a suinocultura serão intensificadas medidas de prevenção e de conscientização de produtores, turistas e catarinenses. Santa Catarina fará a sua parte, se coloca também à disposição do Ministério da Agricultura para ajudar em tudo que é necessário. Um produtor do município de Ibicaré teve um prejuízo de R$8 mil em um crime de abigeato. O caso foi registrado na terça-feira desta semana no interior de Ibicaré. O filho do dono de um sítio que está arrendado para plantação e para criação de gado, ao ser informado da falta de um touro, fez busca pela propriedade e encontrou o animal morto. O morador relata ainda que o animal era um touro com aproximadamente 800 quilos, o que gerou um prejuízo aproximado de R$8 mil. Ele disse que acredita que quem praticou esse crime conhecia a propriedade e sabia que o animal era manso. Um boletim de ocorrência foi registrado na polícia para que o caso seja investigado. E a carne bovina está 50% mais cara. Isso faz o consumo de outras fontes de proteína crescer em Santa Catarina. Reportagem de Priscila Dallagnol. Quem vai às compras sabe, o preço da carne bovina está mais alto. E até os cortes de segunda foram impactados. O aumento ficou entre 35% e 50%. E de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, o consumo é o menor dos últimos 25 anos no país, em virtude dos seguidos reajustes. Para fazer o dinheiro render mais, os catarinenses estão buscando outras opções. A inflação também ajudou a puxar os preços e outros cortes e alternativas passaram a ter preferência na mesa dos consumidores. A carne suína, por exemplo, subiu 6,6% em vendas. A carne de frango está sendo 3,3% mais procurada. Ovos estão saindo 4,3% mais e os pescados também sendo levados em um volume 2,2% maior. A curto prazo, as previsões não devem mudar. Quem avalia o cenário é o presidente do Sindicarne, Jorge Luiz de Lima, que estima uma alteração apenas se um conjunto de outros fatores contribuírem para a estabilidade.
As perspectivas de preço e produção a médio e longo prazo, elas levam muito também em consideração o valor das commodities, a questão dos custos de frete, dos custos do que orbita em toda a cadeia produtiva, como, por exemplo, material de construção para novas instalações para aves, para suínos, para bovinos, o preço do frete, a questão tributária também envolvida. Então, todos esses aspectos que pressionaram já no passado, se tiverem uma estabilidade no curto prazo, até mesmo no médio e longo prazo, nós teremos aí uma estabilidade e talvez até, quiçá, um retorno aí uma pequena redução no valor do custo, ou até uma redução mais significativa, dependendo de como se comportarem estes fatores como um todo. A pandemia ainda causa impactos no setor e os custos seguem elevados para a produção, importações, exportações e vendas como um todo. Tendência que, segundo o Sindicarne, só será revertida aos poucos com a retomada econômica. Se já está difícil para os de grande porte, imagina-se que para os de médio e pequeno porte esteja mais difícil ainda. A aquisição dos insumos, ela tem sido bastante complicada. Nós temos visto aí movimento de importação, inclusive de grãos. O Brasil, apesar de ser um grande produtor, o Brasil tem precisado importar os insumos, importar determinados insumos, como milho, como farelo de soja. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Priscila Dallagnol. E por hoje era isso, pessoal. Lembrando sempre que todas as reportagens que a gente traz aqui no RBV Agro está lá no portal rbv.com.br. E se você quer rever nosso programa, é só acessar nossas redes sociais. É isso aí, você procura por RBV Notícias, curta a nossa página no Facebook, inscreva-se no nosso canal no YouTube, lembre de curtir, comentar e compartilhar as nossas reportagens. Tchau, pessoal, até sábado que vem. Um abraço, até lá. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.